Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, você já sabe o que fazer. O vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a saberem o básico da redação do Enem, o que você não pode fazer e o que você deve fazer para tirar uma boa nota na redação do Enem. Vou introduzir algumas coisas da competência, pretendo gravar mais vídeos assim, mas o meu canal não é sobre isso, o meu canal é sobre entretenimento e eu estou fazendo esses vídeos para ajudar quem vai fazer o Enem esse ano, inclusive conhecidas e tal, que me pediram pra ensinar elas. E eu espero que vocês gostem, que possa lhe ajudar. Se lhe ajudar, não esquece de me ajudar também. Como é que você me ajuda? Curtindo o vídeo, tá bom? Porque aí o YouTube vai entender que as pessoas gostam do meu conteúdo. E esse vídeo eu fiz com muito carinho, então acompanha aí. Vou começar pelas coisas que você não deve fazer na redação do Enem, porque senão você zera. A primeira coisa é escrever menos de 7 linhas. Se você escrever mais de 8 linhas, é claro que você não vai zerar, mas você não vai tirar uma boa nota. Por que você quer escrever tanta pouca linha assim? Se, por exemplo, alguém comeu o seu chocolate que estava na geladeira, você não vai chegar e falar, não, tá certo, você que comeu meu chocolate, tá certo. Não, você vai fazer um drama, você vai dizer, por que você comeu meu chocolate? Eu guardei durante dias para comer numa ocasião especial, não sei o quê. Aí, depois de você falar tudo isso, a pessoa vai falar, ah, porque tava na porta da geladeira, ela vai se defender. Com certeza, um vai ficar jogando o argumento e o outro vai se defender, aí o outro vai jogar outro argumento. Enfim, gente, vai dar maior confusão e no final vai precisar de uma solução. Você introduziu a sua briga, você desenvolveu a sua briga e depois você vai precisar de uma solução para parar aquela briga. Você entendeu? A redação do Enem é do mesmo jeito. Você vai ter que introduzir a sua redação, que vai ser um problema também. Você vai desenvolver a sua opinião acerca do problema, a sua opinião de como se resolve esse problema. Então é uma coisa que você não pode fazer, escrever menos de 7 linhas. Uma outra coisa que você não deve fazer é fugir do tema. O importante é você ler a redação, assim como receber a prova da redação e das coisas, você lê e lê o texto motivador, lê o que é pra fazer. Primeiro lê o que é pra fazer, depois o texto motivador, que aí vai dar uma esclarecida e tal. E aí depois você vai e faz a prova. O que eu faço? Eu faço primeiro a metade de uma prova e aí volto pra redação pra não ficar muito cansada. Porque aí, muitas vezes, o que acontece? Eles colocam as coisas da redação no mesmo tema em um texto, sabe, de português ou de história, que dá pra você usar como repertório sociocultural e vai ficar muito legal. Então dá uma olhadinha e não é copiar, porque não tá lá no texto motivador. Porque a terceira regra é você não pode copiar as coisas que tem no texto motivador. Você pode anotar sim algumas informações do texto motivador, porque tem gente que diz que não pode de jeito nenhum, mas pode sim. Mas você tem que saber fazer isso. Você não pode simplesmente jogar as informações, escrever do jeito que está no texto motivador. Você pode pegar algumas informações, por exemplo, se tiver 1/4 da população brasileira, não sei o que, você pode colocar 25% da população brasileira, não sei o que, colocar de outra forma. Tá vendo? Até na redação precisa de matemática, minha gente. Você vai fazer ali, ó, regra de 3, não sei o que. Eu fiz isso um ano e deu super certo. Outra coisa que você não pode fazer é sair da proposta do texto dissertativo argumentativo, que é o que a gente chama de texto expositivo. É quando você só vai jogando as informações e não defende nada, porque a proposta do texto dissertativo argumentativo é você argumentar. Então, se você perceber que seu texto está ficando muito expositivo, o que é que você faz? Você coloca palavras de cunho que possa ridicularizar ou defender alguma coisa do tipo. Por exemplo, tal situação é inaceitável, tal situação é eficiente. Então você coloca palavras que vai defender ou ridicularizar aquela coisa que você citou na sua redação. Porque é extremamente importante você evitar que seu parágrafo fique expositivo. Porque se ficar expositivo, o corretor
pode tirar ponto e também pode zerar se ele deduzir que seu texto ficou totalmente expositivo ou que ficou fora do padrão do texto argumentativo dissertativo. Outra coisa que você não pode fazer é assinar o seu nome na redação do Enem. Eu sei que vocês são uns verdadeiros artistas, mas a redação do Enem não é o lugar de você assinar, porque teve pessoas que colocaram lá no final o nome delas. O nome é pra você colocar lá nos dados pessoais. E aí você não pode nem assinar, nem desenhar, tá, gente? Não façam isso. Teve gente, sim, que colocou até receita de miojo, teve um ano que deu maior polêmica, lembra não? E também outra coisa que você não deve fazer é desrespeitar os direitos humanos, que é uma coisa que muita gente faz, que dá aquela pitada de raiva, né? Principalmente em temas como violência contra mulheres, que apareceu, eu não me lembro qual foi o ano, mas apareceu um ano e muita gente falou bandido morto, ou bandido bom é bandido morto. E, gente, isso tá infringindo os direitos humanos, porque os direitos humanos defendem que o bandido é um ser humano, porque ele é, né? E você colocar um negócio desse tá infringindo os direitos humanos. Você tem que tomar cuidado no que vai colocar, isso aqui dá revolta, cuidado com isso. Agora que você sabe o que não deve fazer na redação do Enem, você deve saber o que você deve fazer na redação do Enem, que são as chamadas competências, que são as coisas que tem lá na sua provinha. Vai ter competência número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Cada competência vale 200 pontos e aí, totalizando, dá 1000 pontos, né? Que é o máximo que você tira na redação do Enem. A primeira competência é sobre a gramática. As minhas professoras sempre defenderam que é a competência que você menos tem que errar, porque com gramática não se discute. Se tá ali que o nome infância tem o acento no A, a professora não vai dizer que tem acento no I, por exemplo, porque é uma regra fixa. Agora, se ela não concordar com o seu repertório sociocultural, se ela achar que o seu filme está muito buiúfo para aquele tema e ela não concordar, ela pode sim tirar ponto seu, porque é de acordo com a opinião. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no que vai colocar. Ela pode ter assistido aquela série, que eles são antenados, você acha que não, mas eles são muito antenados nessas coisas. Então, se você colocar uma coisa que eles não concordarem, eles podem tirar, mas a gramática, não. Entendeu? Então, nessa primeira competência, capricha aí, olha as suas vírgulas, olha o ponto, olha tudo isso, olha a letra maiúscula depois do ponto, olha tudo isso, relê, olha de novo, porque você tem que acertar nessa primeira competência. Se você errar 2 ou 3, você não vai perder tanto ponto, mas se você errar muitos, aí sim você vai perder pontos. Tenta tirar ao máximo 200 nessa primeira competência, porque é a mais fácil de se tirar. A segunda competência é sobre a estrutura. Se você seguiu aquele padrão, introduziu, desenvolveu e concluiu, você tem que concluir. Você tem que dar uma solução no final. E aí, nessa parte também vai ser analisado se você selecionou bem as informações, se você não saiu jogando um monte de informação, sabe, no texto e ficou aquela coisa cansativa, expositiva. Enfim, você tem que selecionar 2 teses, por exemplo, 2 defesas. Eu vou, por exemplo, falar sobre o tema pirataria, o que leva o tema pirataria, as 2 causas, 2 principais causas. Digamos que seja a situação da maioria dos indivíduos brasileiros de não poder comprar tal item original, porque é a situação da maioria dos brasileiros e chatos que a sociedade impõe faz com que aqueles indivíduos queiram ter uma coisa parecida, mesmo que não seja original, mas que seja, por exemplo, da Apple. Todo mundo quer ter um iPhone, digamos assim. E o que é que o indivíduo faz? Pega, compra um iPad ou um iPhone falso para poder suprir aquela necessidade de entrar naquele padrão da sociedade. E aí acaba comprando um item que não é original, se expondo a vários riscos, porque é arriscado sim você comprar um item não original, só que é a situação da maioria dos brasileiros. E aí você vai defender o que você acha que leva à pirataria. Bota aí as 2 causas aí nos comentários, as 2 causas que levam à pirataria no Brasil. Então, nessa segunda competência vai ser analisado se você soube selecionar,
se você entendeu o que é para falar no texto e se você usou bons repertórios, tá? São 3 coisas que vão ser analisadas. A terceira competência é sobre se você foi coerente no seu texto, se você teve lógica no seu texto, se você soube dar lógica aos seus argumentos e ligar eles ao tema, tudo isso. Tudo isso vai ser apresentado em outra aula, mas vou colocar aqui, ó, o que é coerência interna e o que é externa, mas eu vou apresentar para vocês em outra aula. E aí, agora vem a quarta, que é a coesão. Como você ligou as suas frases, como você ligou os seus parágrafos, as conjunções que você utilizou, tudo isso vai ser contado nessa competência. E a quinta é a solução. Você tem que especificar 5 coisas na solução. Quem é o responsável por operar a mudança, os órgãos dos GOMIFs, vou colocar tudo aqui para vocês visualmente. E aí, o que deve fazer, como deve fazer, por meio de quê, para quê, e você tem que detalhar. Como são 2 teses, você não precisa fazer isso nas 2, você precisa sim falar quem deve operar a mudança nas 2, mas detalhar só precisa uma. Detalhar é falar mais sobre como a proposta, de como ele pode conscientizar a população, que é uma coisa que muita gente usa, mas não utilize isso, por favor. E é isso, gente. Foi isso que você não deve fazer na redação do Enem e as competências da redação do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha me ajudado. Se você gostou, clica no gostei aí, que eu gosto muito. Comenta aí. E é isso. Um beijo!